Boa tarde e bem-vindos uma vez mais ao podcast e vodcast Check-in Tourism da Escola de Autorismo do Porto. Hoje é com muito gosto que tenho comigo o António Santiago, que é nosso aluno do curso de Gestão e Produção de Cozinha, turma A22, e convidei o António para estar aqui connosco porque ele foi o nosso representante num concurso recentemente. Certo, António? Em dois, neste caso. Muito bem. E já agora, António, começava por te perguntar então em que concursos é que tu estiveste recentemente? Fui o representante da turma GPC A22 e da escola no concurso Young Chef e no Ecoalimentas. Muito bem. Então e como é que correu esses desafios? O que é que achaste mais interessante em cada um deles? O Ecoalimentas foi muito interessante por termos que trabalhar com o Zero Waste Policy e gerir as coisas de uma maneira a poder aplicar numa escola, com os produtos da época, a frescura, tudo mais e com os produtores locais. O Young Chef foi diferente porque era mais competitivo, muito conhecimento vindo também da parte das outras escolas e tínhamos que, digamos, puxar um bocadinho mais por nós se quiséssemos sair no topo. Muito bem. E em termos de ambiente num e do outro, foi bastante positivo? Ou sentia-se assim algum distanciamento competitivo? Não, foi competitivo, mas acabámos todos por criar amizades, criar contactos e divertirmos-nos todos uns com os outros. Muito bem, que é isso que importa nessas participações acima de tudo. Ora, aí está. Muito bem. Olha, e começava por perguntar, hoje mudei um bocadinho o figurino, costumo perguntar algo engraçado e começamos pela tua participação. Qualquer das formas, eu perguntava-te agora, ainda sendo aluno, se já tens algum momento mais caricato durante a tua passagem aqui na Escola de Hotelaria e Turismo do Porto? Assim, muito caricato não tenho, mas tenho uma história. Estava a trabalhar com um colega meu e estávamos num grupo, a minha turma é gigante, então os nossos grupos são grandes, e a meio de uma discussão saudável sobre o que prato é que iríamos fazer, os ânimos aqueceram-se, acabámos por nos separar nos grupos e ficámos responsáveis cada um por um prato e acabámos por fazer o mesmo prato e ter a mesma nota. A sério? A sério, por isso foi obra do destino, digo eu. Portanto, no fundo, na realidade, vocês dois tinham razão. Certo. Muito bem. Olha, e eu perguntava, então agora, o que é que te trouxe até um curso de cozinha e querer ter no futuro uma carreira no setor da cozinha? Eu, desde pequeno, sempre tive o gosto de conhecer a cozinha porque eu adorava comer e adorava estar com a minha avó na cozinha e com o meu avô. Então sempre foi um hábito que me foi passado muito e desde pequeno que ajudei. Então, quando acabei o 9º ano, decidi tirar o nível 4 na Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra. Técnica de cozinha e pastelaria e pronto, e depois decidi subir um nível acima e vir para aqui tirar gestão e produção de cozinha. Muito bem, e o que é que te motivou então do 4 a vir para o 5? O nível de exigência, o maior conhecimento que eu poderia adquirir para ter uma carreira mais promissora e vir para aqui para a Escola do Porto, que era uma coisa que eu já planeava há algum tempo, por causa de contactos e pessoas que me informavam dentro do turismo de Portugal, que era uma das melhores escolas e pronto, eu gosto de desafios e então não gosto de fugir. Fantástico. Olha, e então quais são os teus planos em termos de carreira futura? Onde é que tu gostavas de chegar daqui a 10 anos ou no topo da tua carreira? Qual é o teu sonho profissional? Gostaria de ter, talvez um bocadinho ambicioso, mas gostaria de ter alguns restaurantes, alguns ou não com estrela Michelin, mas variar o conceito entre todos e ter características diferentes entre todos que os distingam por si. Muito bem. Só em Portugal? Não, no estrangeiro? Tudo no estrangeiro? Algum em Portugal, mas principalmente no estrangeiro. Algum destino mais especial pelo qual tu nutres um bocadinho mais de carinho por esse destino? Japão. E porquê o Japão? O Japão sempre foi uma cultura com a qual eu tive muito contacto, desde os shows, cultura, sempre tive pessoas que também gostaram muito, entre feiras de cultura e videojogos e tudo mais, então, e a comida de lá fascina-me, os sabores, então sempre foi um país pelo qual eu nutri assim, um sentimento maior, e se tudo correr bem, no final deste ano, no meu estágio final, pode ser que vá para lá estagiar. Fantástico. Então, desde já eu desejo que tu consigas alcançar esse teu objetivo em termos de estágio. Obrigado. Muito interessante, realmente, e um destino bastante diferente daquilo que é o nosso dia-a-dia europeu. Aplicar as nossas partes europeias na parte da Ásia é uma coisa que pode ser um bocadinho controversa e não tão bem aceito, mas lá está, desafios. Desafios. E em termos do teu conhecimento, ainda estás a desenvolver, aliás, o conhecimento da cozinha e da gastronomia é algo que dura uma vida inteira e continua para além disso. É verdade. E eu pergunto-te, o que é que tu achas que vai evoluir também nesses próximos 10 anos, a nível da cozinha, a nível da culinária? Achas que vai haver alguma grande transformação ou não? Eu acho que as pessoas neste momento, e agora o que está a reinar mais, é a cozinha sustentável, a cozinha de autor, de fusão talvez, mas pode ser que voltemos às bases, porque as coisas cada vez evoluem mais, mas as pessoas não.
Então, nós que estamos por trás das invenções, das inovações, podemos ter que dar 1 ou 2 passos atrás para sermos compreendidos pelo resto da sociedade e melhor aceitos no mundo da comida. Portanto, vai haver um regresso às origens, se eu percebi? Talvez, cheira-me, mas com os conhecimentos das evoluções até agora, da cozinha sustentável, que é um fator muito importante em todos os tipos de trabalho, talvez cozinha molecular, uma ou outra coisa, fusões entre gastronomias e sabores, vai ser um misto de coisas, mas acho que vai chegar a um ponto interessante. Sim, muito bem. E agora perguntava-te, num contexto atual, tu estás consciente dos desafios que existem a nível do setor do turismo, porque é que tu recomendarias a um jovem como tu de optar por um curso ou por uma carreira no setor do turismo, no teu caso, mais especificamente a nível da cozinha? Isto é uma coisa que se gosta ou não se gosta, então se as pessoas têm o gosto, eu acho que deviam seguir, porque apesar de ser uma área como muitas pessoas descrevem, estressada, má, com muita pressão, é verdade, mas essa pressão também nos faz crescer e evoluir de uma maneira que as pessoas que têm um trabalho dito mais calmo não conseguem, e ajuda-nos a evoluir muito em situações de stress, de pressão, o que nos também dá uma cabeça mais... e é um conhecimento muito vasto que acaba sempre por estar em constante evolução e nunca sabemos tudo, então é sempre aquele mistério de conhecer mais e descobrir mais. Portanto, estás preparado para uma vida de contínua aprendizagem e descobrimento. Sim. Assim sim. é que é. E eu pegava então um bocadinho nas tuas palavras, portanto, tu no fundo dizes, as pessoas devem de encontrar, tu disseste, ou se gosta ou não se gosta, portanto, as pessoas devem de encontrar a paixão daquilo que realmente querem fazer. Sim. E seguir por aí. E, portanto, depreendo que para ti seja um prazer todos os dias. É. Estou a perguntar, digo Sim, isto não. porquê? Porque É realmente mesmo. é o ditado tradicional que é quem corre para o gosto não cansa. É verdade. Os meus pais, mesmo quando eu vou a casa, que eu sou da Nadia, eles dizem, vens para descansar, eu não consigo, eu estou sempre a fazer o almoço ou o jantar, porque gosto de fazer experiências, gosto de conhecer novas coisas, então estudo e depois faço em casa e eles são as minhas cobaias. E então estou sempre na cozinha, por isso é uma coisa que eu gosto mesmo. É um exercício regular então para ti? Sim. E realmente é fantástico para nós, formadores, e para a equipa formativa, ver alunos como tu, assim, super focados, já encontraram a sua paixão e aquilo que querem, é fantástico. Eu terminava a perguntar-te se e porque é que recomendarias a Escola de Hotelaria e Turismo do Porto especificamente? Como já disse, foi-me uma escola que foi recomendada, até por contactos de professores e amigos dentro do turismo de Portugal, sendo como a melhor, e eu posso comprovar isso. As pessoas aqui são super simpáticas, super acessíveis, o nível de aprendizagem é mais exigente, mas é isso, lá está, a exigência também nos leva a ser cada vez melhores. E então eu acho que uma escola assim, tão acessível por parte dos alunos com os professores como ao contrário, e com esse nível de exigência tem tudo para dar certo. Por isso eu recomendo que quem quiser, Escola de Hotelaria do Porto. Muito bem, António, muito obrigado pelo teu Obrigado. feedback, muito obrigado pelo teu tempo e pela tua entrevista. A todos que nos acompanham, vão acompanhar os nossos episódios do podcast Check-in Tourism. Vemo-nos no próximo episódio. Até breve.